Assim diz o Senhor, parem nas encruzilhadas e olhem ao redor. Perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho. Andem por ele e encontrarão descanso para a alma. Vocês, porém, respondem, não é esse o caminho que queremos seguir. Então, olha, irmãos, que as Escrituras estão dizendo aqui. Parem na encruzilhada e perguntem. Qual desses caminhos? A encruzilhada, geralmente, a gente tem medo de falar de encruzilhada, que acha que é coisa, né, do outro lado. A encruzilhada é um caminho, é onde cruza caminhos, irmãos. Para lá, vai para cá, para cá, para cá. Ele fala, parem na encruzilhada e perguntem. Qual? Olha ao redor e pergunte, qual é o caminho antigo? O bom caminho. E ele diz, andem por ele. Por qual caminho? Pelo caminho antigo. E então vocês encontrarão descanso para as suas almas. Irmãos, existe uma grande diferença em caminho antigo e coisa velha. Então, se você for perguntar para uma pessoa que tem um carro com maior idade, que gosta de um carro 66, vai ter gente que vai olhar para ele e falar assim, esse carro é velho. Por quê? Porque aquela pessoa não dá valor para aquilo. Então, para ela é velho. Mas tem pessoas que vão olhar para esse carro e falar assim, não, ele não é um carro velho, ele é um carro antigo. Porque o antigo tem o seu valor. O problema, irmãos, o que isso tem a ver com vida espiritual, o que isso tem a ver com Jesus, o que isso tem a ver com o Natal? O problema é que nós somos uma geração que a gente está olhando demasiadamente para frente. Aliás, nós perdemos sono, perdemos momentos, porque a gente está olhando o tempo inteiro só para o futuro. Futuro. Então o futuro faz você trabalhar mais. O futuro faz você não curtir o que você, aonde você está e com quem você está. Nós vivemos num tempo onde a ansiedade ela tem tomado conta de mentes e corações. E o que é isso senão o excesso de futuro? Eu não estou dizendo que nós, como cristãos, nós não temos que planejar os nossos dias. Planejar é uma coisa, sofrer pelos dias vindouros é outra. E aí, irmãos, a gente não quer olhar para trás. E é interessante que Jesus, em Apocalipse, o que ele fala para a igreja? Ele chega para uma igreja e fala assim, olha, eu vejo o que você tem feito é bom, você tem feito coisas boas, até está legal, mas tenho, porém, contra ti uma coisa. Que você abandonaste o primeiro amor. E o que ele diz? Lembra-te, passado. Lembra-te de onde caíste. E volte. Ele não diz prossiga, ele diz volte. Às práticas antigas. E aqui Jeremias está olhando e falando assim, quando vocês olharem, irmãos, aqui é um povo que está perdido. Aqui é um povo que está sem rumo, aqui é um povo que está sem descanso para a alma. E quantos de nós talvez não estejamos nessa manhã aqui dessa forma? Talvez você esteja aqui sem querer estar aqui. Só que também você não sabe o que quer. Só que também você está perdido.
E o que a palavra fala? Procure. O quê? O antigo caminho. E ande por ele. Para que você tenha descanso para a sua alma. E escute, queridos, o Natal, ele nos faz refletir sobre coisas importantes, como a nossa família, como os nossos amigos, como descanso. Esse tempo, esse final de ano, parece que ele remete para descanso. Eu estava conversando com o Lucas no começo, antes de iniciar o culto, que, cara, como parece que o nosso cérebro ele é automático. Entrou dezembro, a gente já começa a querer descansar, a gente já começa a se permitir descansar, e está tudo certo isso, não tem problema nada, não tem nada de errado nisso. Mas, sobretudo, esse tempo é um tempo de reflexão. Eu acredito em mudança de ciclo. Eu acredito na mudança de ano. Eu acredito que um novo ciclo pode se iniciar. Se isso é importante que a gente... Porque tem gente que quer ser cético. Alguém fala, não vai mudar nada. No outro dia você vai ter que acordar, vai ter que trabalhar. Ok, é verdade. Mas não seja cético a esse ponto. Permita que Deus renove a sua mente em relação a isso. Porque aquela noite, quando Jesus nasce em Belém, era mais um bebê nascendo. Para muitos, era e foi mais um neném nascendo. Mas para alguns, não. Pastores foram até lá, ver o que tinha acontecido. Porque não era apenas mais um nascimento, era o nascimento de um marco. Assim como esse ciclo que vai mudar, 25, 26, pode ser um marco na sua vida. Pode ser um marco na sua vida. Muitos podem crer, mas outros podem crer. Eu creio. Eu sou testemunha disso. Lucas compartilhou comigo, pastor, eu sou testemunha disso. Dessa mudança de ciclo. Então, nasceu um marco. E esse final de ano faz a gente refletir. E é bom que a gente reflita sobre essas coisas. Agora, irmãos, final de ano é um momento de retrospectiva. É um momento de você ver como foi esse ciclo. Você é capaz de fazer essa análise da sua vida? Como foi esse ciclo? Onde você errou? É importante você olhar para trás e ver onde você errou. Ver onde você falhou, sem se sabotar, sem se condenar. Porque, irmãos, nós acabamos de vir de uma série de mensagens que fala sobre a batalha espiritual, sobre a armadura de Deus. E muitas vezes a gente permite que os pensamentos externos nos sabotem, com um sentimento de culpa por aquilo que você errou. Irmãos, não existe escola melhor do que aprender com seus próprios erros. Tem quem diz, é bom aprender com os erros dos outros. Irmãos, na prática, isso isso é muito fácil, é muito lindo dizer, vamos aprender com os erros dos outros. Mas, irmãos, tem vezes que se você não ferir sua mão com a ponta da faca, você não vai dar valor para aquilo que você errou. Então é importante refletir sobre os seus erros. A não ser que você foi uma pessoa 100%, né? Eu não sei se você está nesse nível. Eu não estou. De falar, rapaz, esse ano eu, tirei de letra. Não. É importante também refletir sobre o que você acertou. Certamente, por pior que ter sido as situações que você passou,
teve acertos. Então é o momento de você refletir. E o principal, refletir o que você aprendeu. O que você aprendeu nesse ciclo de 2025? Porque aí é o grande perigo, irmãos. Nós identificarmos até onde nós erramos, até onde nós acertamos e não levarmos nada de aprendizado para o próximo ciclo. Então eu queria te provocar nessa manhã a fazer essa reflexão com calma sobre a sua vida. Sobre onde você acertou, onde você errou e o que você aprendeu. O que você está tirando de lição desse ciclo. E isso é olhar para trás. Sem se sabotar. Você está entendendo? É legal, irmãos. Então o nascimento de Jesus, ele veio e ele foi um marco para a história da humanidade. Por quê? Porque ali nasceu o Messias, aquele ungido que havia de vir, ele veio. Ali também, irmãos, nasceu o Cordeiro, aquele que pagaria com a sua própria vida, com a sua própria santidade, o preço pelo resgate da humanidade. Naquele dia, nasceu o Cordeiro. É importante nós valorizarmos e nós sabemos que a consumação está na morte. Mas se ele não nasce, não tem morte. Então aquele dia é importante sim. Um dia desses, uma pessoa me passou uma mensagem, para você ver, né, irmãos? Tem gente que é chata mesmo, né? Tá nela. Eu fiz o vídeo falando sobre o nosso culto especial de hoje. A pessoa entrou lá no meu perfil e falou assim: quem falou que Jesus nasceu em dezembro? Meu modo Leonardo queria escrever umas coisas, sabe? Por que você não cala a tua boquinha? Né? Ah, tá bom. Guarda pra você. Comemora no dia que você quiser. E se alguém te der presente, também não recebe. Seu bobo. Quem disse que a Páscoa não é para comer ovo? Eu compro ovo da pastora Margarete, sim, que é bom pra caramba. E se você achar ruim, quem te der, manda os chocolates tudo para casa. Coelho, tem gente que fala assim, coelho não bota ovo. Eu como. E tá tudo certo. Gente boba, irmão. Ser crente não é ser bobo, irmão. É ser chato. Então, naquele dia nasceu o Cordeiro. E naquele dia, irmãos, também nasceu o leão da tribo de Judá. Aquele que não poupou a religiosidade e que voltará e governará com o seu cetro de ferro. Naquele dia nasceu, foi um marco. Aí, meu irmão, o que nós precisamos refletir hoje é aonde foi que nos perdemos dos caminhos antigos? Aonde foi? Por exemplo, eu tinha uma bisavó que morreu com quase 100 anos. Dona Lavínia. Dona Lavínia. Lembra da Dona Lavínia, Beto? Dona Lavínia. Irmãos, era lindo. Natal na casa dela era lindo. Era lindo, ela pegava um galho seco na rua, ela envolvia em papel alumínio, fazia os enfeites dela. Sabe qual que era o apelido da minha bisavó, no bairro que ela morava, lá em São Paulo? Cristanzinha. Sabe por quê? Ela nasceu no dia 25 de dezembro. Todo mundo chamava ela de Dona Cristanzinha.
Irmãos, quando ela faleceu, parecia a morte do Ayrton Senna lá na Zona Norte de São Paulo. Verdade. E essa na casa da Cristãzinha, no Natal, reunia toda a família. Tinha problema? Ah, se tinha. Tinha a dona Djalma. Tinha Zé Luiz. Mas tinha família. Tinha uma família reunida em volta da mesa. Tinha uma família que, enquanto a dona Cristãzinha não falava, vamos comer, ninguém comia. Isso fala de coisas antigas. Fala-me, queridos, quantos de nós, nos dias de hoje, participamos de um momento como esse? Poucos. Aí o crente quer ficar batendo no Natal. Natal é de coisa de crente. Jesus não nasceu no dia 25. Não é sobre isso, meu irmão. Não é sobre data. Não é sobre o dia que ele nasceu. É sobre o espírito da coisa. E nós precisamos restaurar. E não é só nisso. Quer ver? Onde foi que nós nos perdemos de caminhos antigos propostos por Deus? Primeiro, aonde foi parar o amor a Deus? Aonde foi parar o amor a Deus? Deus, ele pediu uma adoração exclusiva. Só a mim você adorará. Mas quantos ídolos nós temos colocado no lugar de Deus na nossa vida? Quantos ídolos? É muito fácil a gente olhar e falar assim, ídolo, você está falando de igreja católica. Não, irmãos. Os maiores ídolos que nós temos estão dentro do nosso coração. Às vezes você é o seu próprio ídolo. Você acha que você é muito bom. Você acha que você é perfeita. E aí você se tornou o seu ídolo. Sabe por quê? Porque você compara as pessoas do seu ponto de vista. E isso é um grande ídolo. Porque você é a régua de medir. Isso é um ídolo. Porque você quer que as pessoas sejam como você. E você não admite quando as pessoas não é como você. Então você é o padrão. E aí quando eu vejo Jesus, irmãos, Jesus, a palavra do Senhor vem dizer que ele veio na sua glória, mas ele se despiu da sua glória. Ele se despiu, ele se fez ser humano, humilde. E andou entre nós, e viveu entre nós. Ele não nasceu, irmãos. Por que o judeu não aceitou Jesus? Porque ele não veio. Como a profecia era a linhagem de Davi, todos imaginavam que ele reinaria no templo de Salomão. De repente nasce um nazareno em Belém, numa gruta. E é colocado numa manjedoura simples. Eu acho que isso aqui é muito glorioso perto daquilo que Jesus foi colocado aí, na estribaria. Então foi por isso que falaram, não é possível, não vem coisa boa de Nazaré. Não vem coisa boa. Então Jesus veio simples. Sabe por quê? Porque ele é simples. E o evangelho é feito de coisas simples. De coisas simples. De atitudes simples. Chegam até Jesus e trazem uma mulher que estava em adultério, e Jesus está lá, e eu fico imaginando, irmãos, Jesus olhando assim, e continuar fazendo o que ele estava fazendo. Mas Jesus, vamos pegar a teologia de Moisés. Eu estudei na escola
pela formação teológica de Moisés, com bio, não sei o que, avançado. E a lei de Moisés, a teologia de Moisés fala, mata essa mulher. E o Senhor o que diz? Quem cumpriu a lei de Moisés pode tacar aí, pedra, mata ela. Jesus não para, fala, peraí, vamos fazer uma conferência sobre isso. Peraí, vamos abrir, traz os escritos de Moisés, traz os escritos, a profecia de Jeremias, traz para mim também a profecia, o que Daniel escreveu. Não. Jesus simplesmente olha para ele e fala assim, quem cumpriu a lei pode matar ela. E continua fazendo o que ele estava fazendo. Sabe, irmãos, é a gente que complica tudo. Aonde está o amor a Deus? Aonde foi parar o amor que nós sentíamos por Deus, simplesmente por Deus? Não por aquilo que Deus pode fazer, por aquilo que Deus é. Quantos ídolos tem no nosso coração? Às vezes é o dinheiro, muitas vezes é o dinheiro. Tirou o dinheiro, acabou a devoção. Tirou o dinheiro, acabou Deus. Tirou o dinheiro, acabou o casamento. Acabou a família, acabou a alegria. E aí, o dinheiro às vezes é o ídolo. Porque se ele estiver lá, eu tenho paz. Se ele estiver lá, eu tenho alegria. Se ele estiver lá, o meu casamento é bom. Se ele estiver lá, o meu relacionamento com os filhos está bom. Aliás, é só ele pedir que eu dou. Precisamos voltar a amar a Deus por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é. Onde foi parar esse caminho, irmãos? Nos curvamos diante de tantos deuses. Nós usamos o nome de Deus de forma comum, sem temor. E o Senhor nos ensina, olha, esse nome, ele não é comum. E às vezes a gente critica tanto o judeu por causa dos seus comportamentos, mas se você for lá, irmãos, eles não mencionam o nome de Deus de qualquer forma. E a gente, se Deus quiser, Deus que isso, Deus que aquilo, Deus que Deus, não, mas foi Deus, mas foi Deus. Ah, eu vou falar em nome de Deus, e às vezes nem é Deus que mandou você falar nada. E aí a gente vai usando, você vai na igreja fazer o quê? Nem sabe, a gente às vezes nem sabe. Não, mas isso aqui eu tenho porque Deus que me deu. E às vezes não foi Deus que te deu, às vezes só foi você que comprou. E está tudo bem. Mas não fala que foi Deus aquilo que não foi Deus. Aliás, é isso que é blasfêmia. É atribuir a Deus o que não foi Deus que fez e atribuir ao diabo a glória de Deus, irmãos. Então, Deus é algo sagrado. Ele é o ser sublime que está acima de todos e de tudo. Ao som da sua voz, tudo do que foi feito se fez. Ao som da sua voz, tudo foi criado. Ao sopro do teu espírito, o homem passou a ser um ser vivente. Tudo está debaixo do controle das mãos de Deus. Acredite nisso, irmãos. Ele sustenta o mundo e o universo na palma das suas mãos. Ele é o Deus do sim e do amém. Ele é o alfa, ele é o ômega. Nele tudo se fez, nele tudo vai se fundar. E aonde foi parar o nosso amor a Deus? Caminhos antigos.
E isso se mede do nível de devoção que nós temos. O nível de devoção que nós temos. Quer ver um outro princípio que nós nos perdemos? A dedicação à família. Se você prestar atenção, tudo isso que eu estou te falando foi proposto por Deus em Êxodo 20. Os 10 mandamentos. E as pessoas acham que os 10 mandamentos foi uma pedra que Deus colocou nas costas das pessoas para ele carregar. Não, queridos, os 10 mandamentos não é isso. Os 10 mandamentos foi princípios, foi caminhos que Deus propôs para o ser humano. Posso ouvir um amém? Foi caminhos que Deus propôs para o ser humano. Então ele fala, olha, sejam devotos a mim, somente a mim. Só a mim vocês vão prestar cultos. E aí, irmãos, ele estabelece algo que nós não fazemos. Que é um dia reservado para a família. As pessoas acham que o 7º dia é uma religiosidade que algumas religiões elas guardam só pelo simples fato de não fazer nada. Não, queridos. O sábado não é o dia de não fazer nada. É o dia de fazer a coisa mais importante que nós temos para fazer. Cuidar da nossa família. Estar com a nossa família. E eu não estou aqui debatendo com você qual dia da semana, se é o sábado, se é o domingo, se é a segunda, se é a terça. Aí você o sabe. Mas nós não fazemos. Nós não fazemos. Quando nós chamamos o sábado do descanso, não é simplesmente o dia de não fazer nada. É o dia de estar com a sua família. Você sabe que a tradição judaica, eles pegam o sábado. E aliás, não é o sábado só, irmãos. É parte da sexta e parte do sábado. Quando nasce a primeira estrela, por volta de 7h30 da sexta-feira, eles entram no descanso da família. Sabe o que eles fazem? Eles correm para suas casas. Engraçado, irmão, você vai em Israel, na sexta-feira é uma loucura. Por quê? Os mercados lotados, as ruas num corre-corre, isso é toda sexta-feira. Toda sexta-feira, um corre-corre, gente para lá, para cá. Sabe para quê? Porque eles estão comprando a refeição ou as refeições que eles terão com a família deles durante o período de descanso. E muitos dos judeus, e nós estávamos lá nesse dia, eu e o pastor Márcio, a gente falou, vamos ver como que começa o sábado deles, como é que começa o shabat deles, e a gente estava lá, irmãos, Muro da Lamentação, aquela praça lotada de judeu. E era interessante porque, não sei se você sabe, mas judeu não é um segmento só de judaísmo. Tem vários, assim como a igreja evangélica. Tem um monte de igreja. Então tem vários tipos de segmentos. Mas eles se reúnem na Praça do Muro das Lamentações e eles reúnem as suas sinagogas ou as suas igrejas. E eles começam a festejar, irmãos, cada um no seu rito. Uns dançando, fazendo volta, e tal, aquele negócio. A gente vê um povo celebrando aqui, um povo celebrando toda sexta-feira, Tião. E nós tivemos o prazer de estar lá, em 2 delas. 2, né, meu pastor? E aí, irmãos, a gente queria saber o que é aquilo. E aí a gente encontrou lá uns judeus brasileiros. O que está acontecendo? E muitos deles cantam a música Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. A gente falou, meu, por que eles fazem isso toda sexta-feira? Porque eles estão celebrando. Chegou o dia da família. Chegou o dia da família.
Chegou o dia do descanso. Chegou o dia da paz. Chegou o dia de... Você está entendendo isso? E aí eles vão para suas casas. Quando dá o horário, terminou a celebração, irmão, sai todo mundo correndo. E aqueles pais na frente, com a mãe atrás, com aquele punhado de criança, que eu acho que eles ainda estão naquele período bíblico. Filho de fulano, 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 fulano. Tem filho para dedéu. Não, eu ia falar, mas não vou falar. Não, e nem ia falar do David. Eu nem ia falar. É que a mãe me contou que ela tem 9 filhos, né, irmã? É 9, né? 9. É. Aí, irmãos, eles passam um dia em família. Minha pergunta para você é... detalhe. A gente, como brasileirão, bobão, o que a gente foi fazer? Já veio um judeu bateu na mão. Opa! Não. Não. Shabbat Shalom. Não. Shabbat Shalom. Eles desligam os celulares, irmãos. O dia todo. Não adianta você estar em casa com o celular na mão. Eu estou falando para mim também aqui, irmãos. Eu estou me denunciando aqui também. Pregar aqui, irmãos, não é pregar só o que eu faço, tá? É pregar o que eu tenho que fazer também. Então, eles desligam o celular. Eu quero te perguntar, meu querido, o que você tem feito com o jardim que Deus te deu? Não é as coisas que você pode dar para sua família, é quem você pode ser para sua família. E isso é um caminho antigo. Não é aquilo que você pode dar, é aquilo que você pode ser. No ano passado eu fui com a minha família, final de ano, para Caldas Novas, Hot Park. Foi maravilhoso. Esse ano a gente vai fazer o nosso jantar de ação de graças em casa. Com a mesma alegria. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Por quê? Porque o dia que Deus for para minha família, aquilo que eu posso dar, eu posso ser qualquer coisa, menos pai da minha casa. E isso, queridos, você não fala, isso você é. A minha pergunta para você, pai, mãe, filho, eu não denuncio, irmãos. Aqui. Nós estamos falando de caminhos antigos. Quem está entendendo aqui, isso aqui está fazendo sentido para você? Diga amém. Então nós estamos falando de aonde foi parar a dedicação pela família. Deus estabeleceu o dia do descanso. Sábado é o dia da família. E veja bem, quem dera a gente pudesse fazer isso. Na verdade, nós podemos. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos estabelecer um dia, pastor Rogério, para a nossa família. Um dia para a tua esposa, meu querido. Um dia para o teu marido, minha querida. Mas meu casamento está acabando, por que será? Mas o meu filho não me obedece, por que será? É o Felipe Neto que está ensinando ele. Por que será? Uma bomba vai explodir? Eu ouvi, hein? Ó. É que a Débora está procurando ali, ó. Quem está me entendendo aqui, irmãos? Dedicação para a família. Nós trabalhamos demais. E já não temos tempos mais para honrar os nossos pais. Porque eu falo isso na presença do meu pai. Um homem que eu preciso ofertar mais tempo com ele.
Só que a gente não tem tempo, né, irmãos? A gente está sempre correndo. A gente está sempre fazendo mais, querendo fazer mais, e fazer mais, e construir mais, fazer mais, e fazer mais, e fazer mais, e fazer mais, e fazer mais. Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra, irmão, Faraó no Egito. Faraó no Egito, quando chegam para Faraó, presta atenção nisso. Chegam para Faraó e falam assim: viu, o povo de Deus está crescendo. E eles estão crescendo. Os hebreus estão crescendo. Sabe o que o Faraó falou? Quanto que eles estão produzindo de tijolo por dia? 1 milheiro. Manda eles produzir 2 milheiros por dia. Vocês estão dando lenha lá para eles poderem acender o fogo? Sim, todo dia a gente leva a quantidade. Tira agora. Eles vão ter que procurar a própria lenha. Aumenta o trabalho deles que eles se destroem. Aumenta o trabalho deles que eles não vão mais ter tempo. Ele não vai ter tempo para ir na escola do filho. Ele não vai ter tempo mais para ver as notas do filho. Ele não vai ter tempo mais para andar de bicicleta com o filho. Ele não vai ter mais tempo de ensinar o filho sobre o que é sexualidade, o que não é. Aí sabe o que a gente faz? A gente faz o seguinte: a gente põe tudo isso na internet. A gente manda fazer um aparelho, chama de celular, bota na mão dos filhos que está feia a desgraça. Eles vão parar. Eles não vão me amar mais. Quem está entendendo isso aqui, irmão? Pelo amor de Deus, dá um glória a Deus aí. Fala para eles, mostra, começa a mandar mensagem para eles que ele pode ter uma renda extra. É só ele ficar mais 2 horinhas por dia no celular que ele vai ganhar mais dinheiro. Quem já recebeu esse tipo de mensagem? Fala para ele. Fazer uma rendinha extra. E ele vai achar que ele é o provedor da casa dele. Ele vai começar a confiar no seu entendimento, na sua própria força, na sua própria sabedoria. Ele vai se achar o cara, porque ele está ganhando muito dinheiro e agora ele pode dar para a família dele tudo aquilo que ele não teve. Mas ele teve um pai. Ele teve uma mãe, ele teve uma família. Mas ele teve um tio, ou ele teve Deus que o criou. O importante é que ele perca essa base antiga. Quem está me entendendo, meu irmão? Feridas antigas, Jesus veio e estabeleceu um marco. A minha pergunta para você: esse marco tem balizado a sua vida? O Evangelho só chegou até a gente aqui por causa de Jesus. Se Jesus não tivesse nascido naquele dia, os escritos iam estar lá ainda. Oriente Médio, Jerusalém. Eles continuam achando que é isso até hoje lá. Mas por causa de Jesus, ele nasceu, ele discipulou homens, enviou para as nações o Evangelho. Esse marco chegou até mim, até você. Quem está entendendo? Essa é a dinâmica do Evangelho. E por fim, queridos, aonde foi parar o amor ao próximo? Aonde foi parar a compaixão? Aonde foi parar, meu irmão? Nós vivemos uma geração que cada vez mais egoísta. Cada vez mais egoísta. Que só pensa em si. Já não nos importamos mais com as pessoas. E isso tem sido a decadência da humanidade. Quando o irmão fraqueja, eu vou lá e eu piso na cabeça dele. Por quê? Porque você não foi bom o suficiente. Você não é como eu. A gente já não se importa mais com os outros. A gente se coloca na posição de Deus e condena as pessoas.
Cadê o amor pelo próximo, irmãos? Ah, mas esse cara não quer saber de nada mesmo, ele é um vagabundo, ele não quer saber de trabalhar. Toda história tem uma história, irmãos. Toda história tem uma história. Você nunca vai saber por que aquela pessoa está passando por aquele momento. Você nunca vai saber, você sempre vai achar. E esse é um problema. Esse é um problema, por quê? Porque nós fechamos o nosso coração para o próximo. E nós passamos a valorizar coisas e não pessoas. A gente mede hoje se Deus está na vida da pessoa por aquilo que ela tem, ou por aquilo que ela não tem, ou por aquilo que ela deixou de ter. Então as coisas têm valores. O interior da pessoa, quem ela é. É com esse evangelho que eu tenho compromisso, irmãos. Nós temos matado muitos amigos dentro do nosso coração. Nós temos matado muitos amigos dentro do nosso coração. Isso é um problema, irmãos. Nós temos matado as pessoas que erram. Nós não temos dado a segunda, a terceira, a quarta chance para mais ninguém. Nos tornamos seres humanos intolerantes. E qual é o problema? De alguém não estar bem? Talvez você está melhor do que essa pessoa justamente porque Deus quer te colocar do lado dela para ser um ponto de restauração para a vida dela. O Márcio me contou ontem. Por que leva uma pessoa a fazer o que o Márcio fez ontem? Talvez muitos aqui não saibam. Acho que ninguém saiba. Você sabe. O Márcio, ele passou por um carro, um caminhão, que deu problema ali na subida da Primavera. O cara se enfiou dentro do mato quase com um caminhão, um senhor e uma senhora. Estavam passando pela cidade que tem que fazer frete e entregar lá no Nordeste, né? É isso? Mas parou o dia dele. Certamente ele tinha combinado algumas coisas com a Valéria, com a Júlia. Certamente, era um sábado comum, irmãos. Segunda-feira ele vai viajar, vai lá para o Pará. É segunda, né? Amanhã, né? Vai passar o Natal longe da família. Vai passar o Ano Novo longe da família. E 2 dias antes ele para o dia dele para ajudar uma pessoa que ele não conhecia. Pegou aquele casal de senhores, levou para a casa dele para tomar um banho, para comer uma comida. Aí no meio do caminho a água acaba, dá banho de balde nos velhinhos. O que leva uma pessoa a fazer isso? E sabe, quando eu olho para o Márcio assim, eu sou pastor da igreja, Márcio. Mas eu quero aprender com você. Eu preciso aprender a fazer isso com você, porque talvez eu teria passado por aquele caminhão e teria pensado assim, que burrice que esse cara foi fazer. Porque a gente é assim, irmão. Que meleca que esse cara fez? Como que esse cara vai parar com um caminhão aqui? Um caminhão desse, subir numa ladeira dessa? Ninguém sabe. Só para tirar o caminhão do lugar, o velhinho gastou R$3.000. Vai saber lá se esse não era o valor que ele esperava entregar o frete lá no Nordeste para poder passar o Natal com a família. E a gente está preocupado, matando gente dentro do nosso coração, irmãos. E a gente fala que a gente é crente. Por favor. Olhe para os caminhos antigos. Vamos voltar a olhar para a gente. Olhar para pessoas. Olhar para corações. Vamos voltar a olhar para a gente.
caminhos antigos, veredas antigas. Nós mentimos uns para os outros. Cometemos adultério quando já não somos mais pessoas confiáveis uns aos outros. Às vezes alguém te procura e conta a fragilidade dela, e você pega a fragilidade dessa pessoa e conta para todo mundo. Isso é um adultério. Já não temos mais amigos. Já não temos mais amigos. Já não podemos mais confiar as nossas mazelas a ninguém. Hoje o ser humano parece que tem que conversar com o ChatGPT. Porque ele vai guardar segredo. É hilário isso, não é? É hilário isso, irmãos. Precisamos voltar a olhar para o próximo como Jesus olhou para o próximo e falou assim, olha, se você tem 2 túnicas, dá uma para quem não tem. Se uma pessoa pecar contra você, perdoa ela. Quantas vezes Jesus perdoa ela? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Se uma pessoa pedir para você andar 1 milha com ela, anda 2. Aí Jesus diz assim, que vai chegar um povo que vai querer entrar no céu e não vai entrar. Por quê? O que aquelas pessoas fizeram de errado? Se elas eram tão boas. Porque Jesus vai falar assim, eu tive fome e você não me desse de comer. Eu tive sede e você não me desse de beber. Eu tive frio e você não me deste roupa. Eu estive preso e você não foi me visitar. Mas como que eu ia visitar um bandido? Ele está lá porque mereceu. Ele está nessa situação porque ele não presta. Eu não vou tirar a boca do meu filho para dar para outra pessoa. Eu não vou parar o que eu estou fazendo agora para dar um copo de água para alguém. Para trazer refrigério a alguém. Para trazer alívio a alguém. Não, eu tenho mais o que fazer. Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar. Você acha que eu tenho tempo para estar ouvindo o outro e ser água para a vida dessas pessoas? Você acha que eu tenho tempo de ficar compartilhando coisas com pessoas? Dá de comer para quem não quer ler, dá de comer para quem não quer buscar. Ei, quem está me entendendo aqui nessa manhã, dá um glória a Deus. Ei, meu irmão, por quê? Ele falou assim, Jesus, mas quando? Quando nós fizemos isso? Ele falou assim, quando vocês não fizeram isso aos meus pequeninos, e não está falando de criança, está falando de gente. Quando vocês não fizeram isso ao menor dos meus pequeninos, foi a mim que vocês não fizeram. Sabe o que Jesus está falando? Olha para a gente, olha para o ser humano, olha para o coração, não olha para a causa. O que causou? Olha para a minha causa. Olha para mim. Olha o que eu fiz. Eu me despido da minha glória e andei descalço. Eu entrei na casa de Zaqueu e comi com ele. Eu parei tudo para olhar para o homem que vestia uma capa de impróprio para a sociedade. Quem era? O Bartimeu. Eu toquei no leproso. Eu toquei na esquife, no caixão do morto que os sacerdotes não tocavam. Ele nasceu. Quem nasceu? Aquele que é o marco para a humanidade. E para finalizar, meu irmão,
Eu quero ler com você Provérbios 22. Provérbios 22, versículo 28 diz assim: não mude de lugar os antigos marcadores de divisa estabelecidos pelas gerações anteriores. Precisamos voltar às veredas antigas, irmãos. Nós removemos marcos que não deveriam ter sido removidos. O marco do amor a Deus, o marco do amor à família e o marco, irmãos, do amor ao próximo. Essas coisas continuam sendo as coisas mais importantes para Deus. Essas coisas continuam sendo as coisas mais importantes para Deus. Deus acima de todas as coisas. O próximo com a si mesmo. E a família que Ele deu para a gente cuidar. Volte a olhar para Deus, irmãos, e saber que Ele é tudo em todos. Ele é o ar que se respira. Deus não é um homem que está sentado num trono, querendo que as pessoas fiquem assim diante dele. Não, irmãos, Deus é o ar que a gente respira. Deus é o seu fôlego de vida. Deus é tudo em todos. Deus é o prato de comida que você tem na mesa. Deus é o trabalho que você tem. Deus, irmãos, é a provisão que chega nas suas mãos. Deus, irmãos, é a sua paz. Deus é a sua alegria. Deus é a sua família. Ô, irmão, por favor, volte a cuidar da sua família como você cuidava antes. Ei, marido, a pessoa mais importante que Deus pôs na sua vida é a sua esposa. Cuide dela. Cuide dela. Ela até pode se fazer de forte, de brava. E às vezes até chata. Mas Deus colocou ela do seu lado, meu irmão, para você cuidar dela. Porque você também é chato. Minha esposa, a pessoa mais importante que Deus colocou na sua vida foi o teu marido. Cuide dele. Ele também chora. Ele também sofre. Só que ele é machão demais, ele faz isso escondido. Às vezes você não sabe, mas ele vai no carro chorar. Às vezes você não sabe, mas ele fala que vai ali só para poder chorar um pouco. Porque ele quer se parecer forte para você. Cuida dele. Pais. Deus colocou flores no seu jardim. Os seus filhos. Não entregue ele para o www. Não deixe que os apps cuidem do seu filho, pai. Cuida dele. Crie memórias. Crie memórias. Memórias serão marcos para a vida do seu filho. Eu tenho marcos na minha mente. Criadas pela família. Por isso a minha família come todo dia em volta da mesa. Porque eu tenho marcos. Mas eu não tive, mas você pode ter um marco para os seus filhos. Desculpa de que você não teve, não é desculpa que você não vai fazer, não. Você tem Jesus, cara. Você pode fazer pelos seus filhos o que talvez o mundo não permitiu que o seu pai fizesse por você. Ele não sabia, ele não teve culpa. Mas você tem o evangelho nas suas mãos, você tem uma igreja que te ensina a respeito dessas coisas. Você pode e deve ser para o seu filho aquilo que você não teve. Pare de ficar olhando para trás e se auto-sabotando. Eu não tive um pai que me deu carinho, eu não tive um pai que me deu amor, eu não tive isso. Para de se sabotar, querido. Você tem o Espírito Santo de Deus e ele
vai te ensinar os caminhos antigos. Ele vai te ensinar aquilo que se perdeu. Ele vai te ensinar. Filhos, nós temos pais. E vos fala aqui o camarada que precisa sentar na primeira cadeira para escutar isso. Honre enquanto dá tempo. Dores em vida. Tem hora que eles estão fracos, irmão. Mas é para o nosso bem. Não é para o nosso mal. Eu também sou chato com as minhas filhas. Entre aspas, tá, irmãos? Não é chatice, é a sabedoria. Querendo ensinar a imaturidade. Talvez você não tenha mais tempo de fazer isso. Mas você pode honrar o seu Deus Pai. Eu estava conversando com meu pai. E ele me falou isso. Você sabe, filha, eu tive inveja muitos anos de quem tinha um pai. Porque eu me perdi meu pai no meu colo com 13 anos. E eu ia nos meus amigos, ele deu o nome de alguns amigos que eu me lembro dele. Eu tinha inveja porque eles falavam, domingo eu vou almoçar com meu pai. Eu tinha inveja. E meu pai falou, filho, eu tô aqui. Sabe o que ele falou para mim? Filho, eu só queria assistir o jogo junto com você do Corinthians. Veredas antigas. Caminhos antigos, irmãos. Essa vida tudo vai passar. O tempo bom, às vezes, passa. O tempo ruim vai passar. A dor, ela passa. O choro, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Veredas antigas. Não devemos retirar os marcos que foram colocados pelas gerações passadas. Não despreze o antigo, irmãos, dizendo que é velho. Isaías capítulo 58, versículo 12, diz assim. Deixa eu ler na minha Bíblia aqui. Pode se colocar de pé, meu querido. Eu quero ler com você em pé esse texto. Isaías 58, verso 11 diz assim: o Senhor os guiará continuamente e lhes dará água quando tiverem sede e restaurará as suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Reconstruirão as ruínas desertas de suas cidades. E serão conhecidos como reparadores de muro e restauradores de ruas e casas. Ei, Deus é contigo. E Ele vai nos ajudar a restaurar as veredas antigas. Nós seremos um povo que seremos conhecidos como restauradores de veredas antigas. Cadê Jesus? Cadê Jesus?
Vem cá, rapaz. E aí? A mãozona no óculos. Comprei lá no Busca-Busca, baratinho. Filho. Ele nasceu. Jesus nasceu. Um dia ele nasceu. Estabeleceu um marco. E sabe o que nós precisamos, irmãos? Voltar às veredas antigas. Voltar para os marcos antigos. Deus acima de todas as coisas. A nossa família como o nosso bem mais precioso. E o nosso próximo como a nós mesmos. Volte a olhar para a gente. Volte a olhar para a gente. Volte a olhar para ser humano. Tem muita gente que precisa de você. Tem muita gente que precisa de você. Tem muita gente que precisa do que Deus fez na sua vida. Tem muita gente que precisa do que Deus fez na sua vida. E às vezes são pessoas que estão pertinho de você. Pertinho de você. Pertinho de você. Porque, irmãos, a igreja precisa se importar com o que Deus mais se importa. Pessoas. 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 Nunca será coisas. Sempre será pessoas. E isso é importante. Então, nesse Natal, que a gente possa celebrar o simples. Que nesse Natal, a gente possa celebrar as veredas antigas. Celebrar pessoas. Celebre pessoas. Se você for ficar sozinho, liga pra gente. Conversa com a gente. Se você for estar em família, desliga o celular. Fique com a sua família. As redes sociais não precisam saber, irmãos, o que nós estamos celebrando. É difícil, mas elas não precisam saber. Crie marcos com seus filhos. Crie marcos com o seu cônjuge. Crie marcos com seus pais. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por essa grande família, por essa grande família espiritual que o Senhor nos deu. Eu oro, Senhor, pela vida de cada irmão. O Senhor conhece, Pai, as dificuldades de cada um. O Senhor conhece os medos. O Senhor também conhece, Pai, as vitórias das celebrações. E meu pedido ao Senhor é, Pai, que o Senhor nos ajude e nos mostre aonde estão os caminhos antigos. E nos ajude, Pai, a andar por eles. Porque nós precisamos, Pai. Somos gratos a Ti, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nós e também através de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se deu a uma simples manjedoura, numa simples gruta. O Senhor ali nasceu e não foi em palácios construídos com ouros e pedras preciosas. Foi no simples.
E o Senhor se fez simples. O Senhor morreu como um cordeiro no meio de malfeitores. E eu quero te agradecer por isso, Pai, porque jamais eu merecia tanto amor. Amém. Amém, irmãos.